As luzes piscam, a correria aumenta, mas neste Natal, a prioridade é você que sempre nos acompanha. E, gente, a coisa mais importante que temos é a presença da família e dos amigos. A conexão com as pessoas que amamos é o que nos move, é o que dá sentido à vida. Nessa inspiração super especial de Natal, vamos fazer uma festa de Natal com os nossos amigos apresentadores que tornam a TV Câmara viva. Profissionais que levam informação, serviço e cultura para você aí de casa. E ao longo desse ano, nós falamos sobre muitas coisas boas, né? Para celebrar o ano de 2025, vamos reviver tudo o que nos tocou. Para nos guiar nessa viagem cultural, que tal um bate-papo inspirador com quem faz a cena acontecer? Recebo agora Bruno Castilho, do Conexão Cultura, Vitor Krigor, do Sobe o Som e Luísa Minas, da Agenda Cultural. Sejam muito bem-vindos ao Inspiração. Oi, Pri. Obrigado por receber a gente aqui demais. também. Gente, é muito apresentador num lugar só. Vamos falar um pouquinho sobre tudo que rolou da parte cultural, pra galera que tá lá na manhã de Natal aproveitando com a gente esse dia. Gente, fala um pouquinho pra gente o seguinte: quais os temas de 2025 vocês perceberam que despertou mais interesse no público lá de casa? Posso ir? Eu acho que a Luísa é a melhor opção para falar, porque ela faz agenda cultural. Mas aqui no cenário eu acho que é tudo muito diversificado. Assim como a programação da TV Câmara, tem muito público para todos os tipos, né? A gente fez música, a gente fez arte, a gente fez artesanato. Então, eu acho que é tudo muito diversificado e não dá para falar qual é a cena que mais se destacou. Eu acho que todas as cenas se destacaram e isso mostra a versatilidade da nossa cidade. Eu acho que esse ano serviu bastante de inovação mesmo para São José, né? A gente teve um ano repleto de shows grandes aqui na cidade, né? Acho que a cultura, no geral, foi bastante enaltecida durante o ano. A gente percebeu bastante nos roteiros da agenda cultural e tudo mais, que toda semana tinha coisa boa para fazer, para todos os gostos, para todas as idades. Então, acho que a cultura foi um pouco mais democratizada esse ano. E pra mim, eu que saí do programa de esportes, né, e agora tô fazendo parte do Conexão Cultura também, do Tá Ligado, enfim, aqui na casa, foi muito bacana, né, porque eu saí da minha zona de conforto, entre aspas, fui pra cultura, que é uma coisa que eu gosto também, mas é uma coisa que eu não domino tanto quanto o esporte ou futebol, ou coisas que eu acompanho desde muito pequeno. Mas, para mim, particularmente, além dessa mudança, dessa saída da zona de conforto, eu também gravei uma entrevista com o Barão Vermelho, que é a minha banda favorita da vida. Então, foi uma coisa muito bacana também, pessoalmente, que eu fiz, mas que foi o que a Luísa falou, assim, né? Tipo, é uma parte também do que São José teve esse ano 2025, né? De receber shows grandes, enfim, e que é uma coisa também que a gente está esperando, ansiando para ver o que acontece em 2026. Inclusive, isso mostra o quanto a nossa programação está muito diversificada. E também fica um convite para que o povo lá de casa volte lá nas programações desse ano e comece a acessar para lembrar, ou quem não assistiu, né? Porque fica tudo lá no link, né, do YouTube para que você possa acompanhar. Vamos falar um pouquinho com o Vitor, vamos falar um pouquinho mais sobre música, né? Que momento musical marcou, assim, as produções locais ao longo desse 2025? Tem alguma coisa que, assim, pode ser até para você, que marcou mais fortemente aí das participações? Então, Priscila, eu assumi o estúdio Sobe o Som recentemente, né? Antigamente era o Marvin que fazia a apresentação, fez tudo muito bem feito. E nesses últimos programas, eu acho que a Helena Xavier e Trio, que foi uma banda de jazz que se apresentou aqui na nossa programação, deu um barulho aqui no estúdio. Foi muito legal. Eu acho que essa galera do instrumental tá vindo com força na nossa região. Então volta lá, procura esse programa, que eu já fiquei curiosa para assistir, Isso. hein? Pode assistir que tá muito bom. Vamos falar um pouquinho com a Luísa, porque assim, gente, não tem como não conhecer a Luísa, né? Porque eu fico sempre de olho lá, deixa eu ver o que vai rolar nesse final de semana em São José. Ela, a garota da agenda cultural. Luísa, pra você, houve algum evento cultural que você diria assim que transformou o espaço da cidade?
Então, Pri, esse ano foi um ano que a gente recebeu muitos festivais aqui na cidade, né? Teve tanto gastronômicos quanto festivais que vieram de fora, né? De São Paulo para a cidade. Isso representa muita coisa, né? Os artistas cada vez mais sendo reconhecidos e tudo mais. Mas acho que dá para destacar o Revelando São Paulo, que aconteceu até na semana de aniversário da cidade. Foi um grande festival, um festival que valoriza muito a música regional, valoriza muito os artistas daqui. E teve um grande fechamento também com o Renato Teixeira e a Orquestra Joseense. Então foi muito lindo, assim. E poder falar sobre esses grandes festivais é uma honra, assim, porque ainda mais quando a gente vê nas redes sociais a repercussão e tudo mais, é muito legal participar disso de alguma forma, assim. E como você falou, acho que a agenda cultural tem essa responsabilidade, né? O pessoal espera para saber o que vai ter, o que vai ter de graça, o que vai ter, né, de atração grande. Então, acho que é uma grande honra mesmo fazer parte disso. E isso só reforça o quanto o São José tem muita programação gratuita e de qualidade. Sim. Né? Para todos os públicos, todas as idades. Muito bom. Vamos falar agora com o Bruno, que acabou de fazer essa transição, né? Saiu de um lugar que estava mais confortável para ele, veio para esse lugar que deu para ele uma oportunidade muito legal, que foi o que ele acabou de falar para gente. Então fala assim, quais assuntos de tudo que você vivenciou nessa nova experiência você achou relevante, né? Que o público mais falou assim, nossa, que talvez você teve um feedback ali no privado da galera. Eu acho que de todas as experimentações, porque ainda eu estou numa fase de experimentação ainda, né? Sim. Eu saí do Jornalismo do Diário e agora estou fazendo, junto com o Vitor aqui, o Conexão, junto com a Fernanda, tá ligado? Enfim, ainda é uma parte de experimentação para mim, mas tem muita coisa legal que a gente fez no Conexão Cultura, né? De artesanato, né? De aprender mais sobre, por exemplo, maquiagem artística, que é uma coisa que a gente, né, às vezes não sabe o que não sabe como funciona. E é isso, é bem isso, assim, de levar para o público coisas diferentes, que são artísticas, mas muitas vezes as pessoas não sabem como funciona, né? Desde que seja uma coisa que parece mínima, que é tipo arte no café, que a gente fez uma matéria e passou um tempinho atrás, a arte no café. Então, é uma coisa que pode ser que, para muita gente, assim, às vezes as pessoas nem se ligam muito no que é a arte no café, tipo, só pegam e bebem, mas tem todo um trabalho por trás que o pessoal aprende, se dedica e leva o melhor para o público. E é isso que a gente quer mostrar também, né? Como que as pessoas também se esforçam para ter um melhor atendimento, para que as pessoas que consomem aquilo lá se sintam de uma certa maneira assim, privilegiadas ou queridas, né? Mas que também, de certa forma, é uma arte, né? Então, são diferentes artes aí que a gente leva, desde seja o artesanato que a gente fez, mexendo na argila, até o bolo design, né? Uma arte no bolo, ou transista, que é arte no cabelo. Então, são várias diferentes formas de arte aí. Muito bom. Sabe o que é legal, Pri? Que às vezes a gente acha que esse tipo de arte mais diferente, que a gente olha e fala, nossa, que bonito, tá sempre na capital. E aí, às vezes, a gente acaba encontrando pessoas aqui da nossa cidade que nos mostra que aqui perto da gente também tem gente muito talentosa. Muito talentosa. Tem gente que faz muito bem, às vezes até melhor do que em outros lugares. Né? Então, eu acho que os programas da TV Câmara têm essa função de abrir espaço para essas pessoas demonstrarem o tanto de talento que a nossa cidade tem. Exatamente. Vamos fazer um debate aqui, nós todos, que somos todos da cultura, porque apesar de eu não estar num programa de cultura, eu também sou da cultura, né? Também sou artista. Queria que vocês, assim, dessem a opinião de vocês sobre esse movimento hoje, né? Que tem sido muito grande, logo, principalmente depois da pandemia. Então, você tem percebido que os movimentos culturais ou os artistas, eles têm se movimentado de uma forma diferente para se adaptar hoje a essa atualização, talvez do digital, ou tem trazido algum cenário diferente hoje, uma nova proposta? Olha, eu vou falar minha opinião, assim, eu acho que eu sou a mais nova daqui, então vou falar como geração Z, que trabalha com televisão, com entretenimento, com cultura, né? Eu acho que é um grande desafio, na verdade, porque a gente vê hoje a televisão cada vez perdendo espaço para a internet, para os streamings.
Então, meio que não tem como você estar fazendo entretenimento, né? Sendo um artista e não estar envolvido na internet. É um grande desafio, assim. E tem formatos que cabem só a televisão, tem formatos que cabem só o rádio, enfim, formatos exclusivos. E que as pessoas estão tentando trazer pra internet. Então, até um exemplo é a própria agenda cultural. Acho que há um tempo atrás era exclusiva do jornal, né? Que a gente faz. A agenda cultural, ela é um quadro no jornal também, que a gente mostra toda sexta-feira. E aí, de repente, veio a internet. Então, a gente já passou a fazer um conteúdo diferente pra internet. E eu acho que isso diz muito sobre os novos artistas, né? Que estão vindo, como você falou. É um grande desafio ter que casar tudo e fazer pertencer à internet também. Então, como artista também, que eu estou me tornando, acho que é uma forma boa da gente perceber que a nova geração tá vindo, novos caminhos estão vindo, novas formas de enxergar o entretenimento também. Então, inclusive, até um programa que os meninos fizeram um tempo atrás, não tá ligado, de futuro do entretenimento, a gente falou bastante sobre isso, que cada vez mais as pessoas estão ligadas, né? As redes de streaming, rede social, enfim. Então, acho que é um desafio mesmo. Eu acho que a pandemia, ela trouxe essa necessidade de proximidade. E eu acho que cada vez que passa, a gente está tentando achar maneiras de sempre estar mais próximo. E isso se reflete na programação da TV Câmara. A gente tenta fazer conteúdo muito próximo ao que as pessoas estão vendo ou sentindo na nossa cidade. Então, a gente abre espaço para música, para arte, para novos talentos. A gente quer estar próximo das necessidades do cidadão joseense. A pandemia, ela acelerou esse processo, né? A pandemia, na verdade, ela acelerou vários processos mas nesse, na cultura especificamente, ela já acontecia, né? O digital, ele estava, de uma certa forma, fazendo com que muitas pessoas que não apareciam ou encurtando até os espaços tipo de bandas até ao público, que antes tinha que passar por uma gravadora, antes tinha que passar pelo programa de televisão, pelo programa de rádio, até chegar no público. Então, com a internet, isso meio que fez um atalho, né? Então, com a pandemia, acabou acelerando esse processo. E muitas pessoas com a pandemia também, sem ter o que fazer, sem ter o que trabalhar, foram aprender outras coisas, né? Fora até do trabalho delas, e acabaram até mirando e ganhando a vida com esse novo trabalho, com esse novo aprendizado, né? Então, isso a gente também mostra, né? Então, até o rapaz que fez as tranças, né? A gente fez uma matéria que trabalha como transista, ele começou na pandemia. Então, foi isso, foi a virada de chave na vida dele que acabou aí levando ele para o que ele faz hoje. Inclusive, você pode estar nos assistindo pelo link do YouTube. Mas se você está assistindo a gente pela TV, se você perder algum dia a programação, você pode ir lá na TV Câmara pelo YouTube e depois estar acompanhando a programação. Vamos falar um pouquinho, porque as pessoas, elas veem muito a hora do programa e não sabem como que acontece, né? Então, eu queria que vocês falassem como que acontece para vocês bolarem um programa. Os convidados, é indicação, é uma ideia que vem na mente, eu sonhei com uma ideia, porque acontece, eu sonho com várias ideias. A agenda cultural, eu gosto muito dessa questão do improviso. Então, eu gravo a agenda cultural pro jornal na quinta-feira de manhã, né? E aí tem o tempo de escrever o roteiro, separar as principais atrações, ver qual ordem vai entrar cada coisa, para aprender a pessoa também, né? Tem essas técnicas de sempre escolher uma atração maior para começar e enfim. E aí, para as redes sociais, é um outro processo. Eu conto muito com a ajuda das meninas das redes sociais aqui da TV também, a Andressa, a Anne, o Alisson. A gente senta e fala, gente, o que a gente vai fazer? Porque rede social é aquilo, tem que prender a pessoa muito rápido. Então, a gente sempre pensa, a gente, sei lá, tem ideias de quadro, né? Mais recente, a gente teve o saque, que a gente faz, que é sempre... O pessoal comenta muito, que é o serviço de agenda cultural. Então, eu interpretei aquelas de telemarketing, né? Aquelas profissionais de telemarketing, isso. E aí, a gente sempre pensa numa coisa meio que de última hora. Porque o espontâneo, pra mim, de alguma forma, funciona mais. Então, eu gosto de sempre fazer, às vezes, da minha cabeça. Erro um pouco, mas a gente volta a gravar de novo, tudo certo. Então, pra agenda cultural, acho que é esse o processo.
E, né, eu sou produtora também, então produzo o programa do Vi, que é o Estúdio Sob o Som. Ah, que legal. Então, agora falando como produtora... E talvez as pessoas não sabiam disso, né? Apesar que aparece nos créditos pra quem vê na televisão. Fica de olho. Não desligue antes de aparecer os créditos. Isso aí. A gente escolhe meio que junto, né, Vi? Os artistas, a gente vê alguns artistas que estão começando ou outros que já estão há bastante tempo trabalhando aqui na região, mas que de repente nunca tiveram uma visibilidade na mídia. Então a gente sempre tenta buscar e diversificar os gêneros também. Então a gente sempre faz, sei lá, uma semana pagode, na outra semana rock, pra atender todos os gostos, né? E aí acho que pra falar da estrutura do programa, o Vicky escreve, né? Escrever é muito fácil, assim, fácil sendo simples, né? Porque as bandas, elas têm muito o que apresentar pra gente, muito o que oferecer. Eles gostam do que eles fazem, então eles mandam o release deles, tem informações bem legais. Mas eu acho que é legal que as pessoas entendam o processo da gravação. É um programa muito curto, de 30 minutos, mas que a gente toma a manhã inteira gravando. E todo um cuidado da parte técnica, o Vinícius, Rodrigo, Matheus, o Maésio, todos eles participam de forma muito intensa, querendo levar o melhor conteúdo para quem está assistindo. Então, é um processo longo, cansativo. Os artistas, eles estão ali todos concentrados para ouvir se está tudo saindo do jeito que eles precisam, do jeito que eles querem apresentar. E depois é o resultado que a gente vê na tela. E foi muito legal você tocar no nome dos meninos aí que auxiliam no processo, porque, gente, para fazer o programa acontecer, todos os programas tem toda uma equipe por trás envolvida, coordenadores, o pessoal aqui do TP, a Gle, a Bruna. Isso, ia falar da Gleice, esqueci a Gleice. Gleice, me desculpa, Rodrigo. Gleice, te amo. Passadora de TP, sem ela a gente não vive, né? Não. Ela segura a gente. Mas, complementando rapidinho do Sob o Som, acho que a ideia do programa é justamente essa. Dar mais espaço pra música, tanto que não tem muito bate-papo, conversa. Claro, né, a gente conta um pouquinho a trajetória de cada artista, mas dá mais espaço pro trabalho mesmo, né? Então a gente tem mais música do que conversa no programa mesmo, né, Vi? E o Conexão, quem faz tudo acontecer também é a Bruna, produtora, que é competentíssima. Então ela chega e fala assim, faz aqui a matéria, às vezes a gente sai pra fazer a matéria tal, explica, tá tudo explicadinho, tá tudo lá, a gente só vai e faz mais ou menos no roteiro que tá lá, e é isso. Muito bom. E para quem não conhece o Inspiração, eu escrevo Inspiração, mando pra Bruna, ela dá umas cortadas em mim e eu só obedeço porque eu sou obediente. Muito bom, gente. Eu acho que foi um bate-papo assim inspirador. A gente conseguiu falar um pouquinho, dar aquela norteada e também as pessoas conhecerem não só a hora do vamos ver, mas também o que acontece antes, né, da gente ir pro show. Muito obrigada, quero agradecer imensamente. A gente que agradece, fica aqui legal. O convite para quem está nos assistindo. Fica ligado na programação da TV Câmara, como a gente disse, tem conteúdo para todas as idades, para todos os gostos. Certeza que se você assistir, você vai gostar, vai indicar, vai assistir de novo. E nas redes sociais também, @TV Câmara SJC. Gente, esse papo de cultura me deu uma vontade de escutar uma musiquinha. E é claro que não dava pra gente fazer um programa de Natal sem uma apresentação especial para vocês aí de casa. Agora temos a honra de apresentar Leca e Everton Oliveira, um casal de cantores e artistas que transformam a música em seu propósito de vida. Venha se encantar com a paixão que transborda em suas canções e celebra o Natal com amor e harmonia. Vai começar um brilho no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Estrelas no céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Meninos e meninas de todas as nações comemoram esse dia. O Natal é muito bom. Vai começar um brilho no ar, festa tão
tão linda, você vai gostar. E vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Ó Pai, eu quero te amar, tocar o meu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 No primeiro bloco, celebramos a cultura. E agora é hora de mergulhar na principal função dessa emissora: levar informações do Poder Legislativo Municipal para a população de São José dos Campos. E para bater um papo sobre os trabalhos e debates que aconteceram na Câmara durante o ano de 2025, eu recebo Júlia Lopes, apresentadora do Boletim Legislativo, Lucas Guerra, que domina as sessões de Câmara, e Érica Zusa, apresentadora do programa sobre política. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Pri. Obrigada, Pri, pelo convite. Também agradeço, Pri, o convite. Gente, para a gente começar o nosso bate-papo, eu acho que as pessoas de casa estão curiosas para saber como vocês se preparam para estar à frente desses programas. Bom, posso começar então? Então, Pri, eu comecei a apresentar o Boletim Legislativo, né, que é nosso jornal diário, que passa de segunda a sexta-feira aqui na casa. Comecei a apresentar em agosto, então recentemente, nesse segundo semestre. Tem sido uma experiência muito legal. E assim, a gente se prepara todos os dias ali, escrevendo o espelho antes do programa. Então a gente vê os assuntos do dia, os principais debates da Câmara Municipal. A gente acompanha as sessões, as audiências públicas, as reuniões das comissões, né, e das frentes parlamentares. Então é todo um preparo feito antes, né, de tudo que aconteceu, das principais notícias de São José também, que a gente informa o público com muito serviço no Boletim Legislativo. Então, vendo todas as notícias antes para chegar lá no programa e passar todas as informações da melhor maneira para o público. É isso, né? A gente tem que chegar na redação, ficar de olho nas notícias, né? Observar tudo, ler bastante. Eu acho que é um trabalho que exige muita atenção também em relação aos demais programas, né, Pri? Eu assumi a apresentação do Sobre Política junto com o Paulo Ricardo no mês de setembro, né? Eu comecei a trabalhar aqui na TV Câmara no mês de julho, então tem sido um desafio imenso. O programa, ele é um grande privilégio, né? A gente ter a possibilidade de, durante meia hora, discutir temas que estão relacionados à política da nossa cidade. Então, é semanal, né? Passa toda terça-feira, 15h30 da tarde, e a cada semana a gente traz aí um tema que é relevante, que é importante para São José dos Campos. Gente, eu acho que as meninas já falaram tudo, não sei se sobrou muito para eu falar, né? Mas o que a Júlia e o que a Érica pontuaram faz parte do nosso trabalho. Eu já tô aqui há um tempinho maior, não vou entregar minha idade, mas já tem quase 11 anos que eu já tô aqui na Câmara de São José, e o preparo é diário, viu, Pri? Por mais que a gente acompanhe a política de perto nesse tempo todo, a cidade, ela muda,
né? Exatamente. As condições da cidade, as prioridades, né? O desenvolvimento da cidade, o que é preciso pensar para a cidade muda. Então é sempre novo para a gente. Você até brincou, né? Ele domina as sessões. Queria dominar. Nesse tempo todo eu queria muito dominar, mas é um aprendizado. Eu acho que trabalhar com política, trabalhar na Câmara é um aprendizado diário, sabe? Tanto com os novos vereadores que chegam, com os novos problemas da cidade, com o desenvolvimento que a Câmara busca trazer a partir dos projetos de lei. Então a gente está sempre acompanhando de perto, sabe? Tudo que acontece aqui, as mudanças para a cidade e tentando levar para a população toda a informação, principalmente com transparência e qualidade. E tudo isso, né, gente, para que as pessoas de casa possam ter de uma forma mais resumida e mais clara tudo que está rolando. Porque às vezes fica vindo informações de órgãos que não são oficiais. Então é importante que as pessoas acessem esses programas através das nossas redes, né, ou da TV, ou através do link, né, que fica sempre lá salvo, para que eles possam estar pegando a informação de uma fonte segura, né? Sem dúvida, Pri. Assim, o trabalho de apuração no jornalismo, ele é fundamental, né? Os programas de jornalismo da TV Câmara têm esse cuidado muito especial e conta com uma equipe grande para isso, né? Nós temos produtores que fazem esse levantamento, os repórteres também, a gente está sempre de olho ali também na sessão, no que é divulgado no site da Câmara, né? Todas as informações, a gente tem aí a lei da transparência, todas as informações estão lá disponíveis, mas realmente é difícil para o público em geral acessar os detalhes. Então, acho que cabe muito também, né? É o nosso papel também fazer esse trabalho, sabe? De apurar, de observar o que realmente vale a pena do ponto de vista jornalístico e levar a melhor informação para o público. E principalmente, Érica, nesse ponto, trazer com uma linguagem simples, né? Exatamente. Política, muitas vezes, pode parecer um bicho de 7 cabeças para muita gente, mas o nosso papel é tentar analisar e pra gente não é fácil não, viu? Eu deixo claro para todo mundo que tá vendo que por mais que a gente trabalhe lado a lado com os vereadores, com política, são muitos assuntos que envolvem a cidade e nem sempre a gente sabe de tudo, né? Por exemplo, chega um projeto do plano plurianual com alguma mudança que envolve, por exemplo, o zoneamento da cidade. A gente precisa ir lá acompanhar, entender, conversar e transmitir isso da maneira mais fácil para a população, para que a gente cumpra mesmo o dever de levar para a população informação e para que eles consigam ser atuantes, entender o que acontece na cidade, debater e participar também. Quem sabe a partir das nossas matérias, né, pessoal, trazer inclusive a população para participar e falar para o vereador, olha, vi aquilo, vamos mudar esse ponto, eu quero participar, eu trouxe uma sugestão, isso é muito importante. Verdade, Guerra. E lá no Boletim Legislativo a gente tem um quadro que chama Agora é Lei, que a gente mostra 2 leis em vigor na cidade. Então é a forma da gente traduzir, né, tudo que é tratado aqui na Câmara para a população ver o que já está em desenvolvimento na nossa cidade, colaborando para ela. A gente também mostra os projetos de leis aprovados aqui na Câmara, que são vários. Esse ano a gente informou muitos projetos de lei relevantes. Então, assim, a gente tem essa missão de traduzir tudo para o público da melhor forma possível, com a linguagem muito fácil. E falando em projetos, só puxando um ponto, são tantos projetos que a gente tem um programa que a gente passa aos finais de semana, que chama Semana Legislativa, a Júlia apresenta, inclusive, que a gente faz um resumão de tudo que acontece na semana. Às vezes não cabe, a gente está falando de 1 hora de programa e não cabe todas as informações. E claro que a gente não trata só de projetos de lei no boletim, né, Júlia? A gente traz temas de interesse público. A gente precisou tirar todos os assuntos de interesse público, porque não cabiam no jornal e não coube todos os projetos aprovados. E Guerra, fala pra gente que dia que passa esse programa? Passa sábado, 11h30 da manhã. Gente, sábado 11h30. E a gente reprisa no domingo também. É o resumão. Isso. Resumão da semana legislativa. Isso que o Guerra falou, às vezes eu vou montar o espelho do programa, é tanto projeto de lei que não cabe, assim, é só assunto da Câmara. Então, para quem quiser ficar bem informado sobre o que acontece aqui na Câmara Municipal, veja o Semana Legislativa todo sábado, 11h30 da manhã, tá bom? Júlia, foi muito bom você dar essa deixa sobre os projetos de lei, porque apesar de todos estarem falando de política, cada programa tem uma vertente, né? Então ele vai para algum lugar para realmente a gente não deixar vazar nada, a gente estar sempre informando a população. Fala para mim sobre essa questão do projeto de lei. Você tem números aí para a gente saber como é que foi 2025 ou pontuar alguma coisa dentro dessa vertente das leis? Olha, números eu não tenho, mas eu tenho uma colinha aqui porque foi tanto projeto de lei, como eu falei,
com Guerra, com vocês aqui, a gente noticiou muito, principalmente agora no segundo semestre. Então, teve leis muito relevantes, uma que me marcou muito, que inclusive, antes de eu ser apresentadora do Boletim, eu era repórter do Boletim. Então, teve uma matéria que eu fiz sobre um projeto que ele ampliou o ano da fabricação do transporte escolar aqui na nossa cidade. Antes era permitido que eles rodassem com esse transporte, né, as vans escolares, até 15 anos. Com esse projeto de lei aprovado aqui na Câmara, agora foi estendido para 20 anos. Então, isso ajudou muitas famílias que dependem desse trabalho. Teve outros projetos de lei também importantes, né, como climatização das UBSs, creche no Jardim das Indústrias, que vai ajudar muito a população, né, que utiliza esses serviços aqui na nossa cidade. Projeto aprovado Via Viva também, que vai fechar as ruas ao final de semana para o pessoal curtir o lazer. Então, são muitos projetos, assim, imensos, que dá pra gente ficar aqui muito tempo falando, né, Guerra? Então, agora a gente vai falar com Guerra. Guerra, você que acompanha as sessões de Câmara, o que você gostaria de pontuar para as pessoas que estão em casa? Olha, acho que um ponto principal das sessões desse ano e que a gente tratou muito durante a cobertura do jornal e também na assessoria, no campo de jornalismo aqui da Câmara, foram as criações das frentes parlamentares aqui na Câmara de São José dos Campos. A gente teve inúmeras frentes parlamentares. E o que é mais legal, às vezes, da gente pensar numa frente parlamentar? É uma palavrinha que, às vezes, quem está em casa não pega tanto, que ela é apartidária, ou seja, não é uma frente que, muitas vezes, está atrelada a um determinado partido ou a um campo de oposição e situação. É uma união, de fato, de vereadores que até mesmo podem pensar politicamente diferente, mas eles se unem em um grupo para debater algum assunto de interesse público. A gente teve diversas frentes parlamentares e a criação delas acontece durante as sessões. Inclusive, tem que apresentar um requerimento, esse requerimento tem que ser assinado por pelo menos 7 vereadores, é votado em plenário e depois é votada a composição dessas frentes parlamentares. A gente teve diversas frentes parlamentares, eu não vou falar todas, mas vou falar algumas áreas de atuação. A gente teve frente parlamentar para a cultura, a gente teve para o meio ambiente, a gente teve em defesa da vida, a gente teve São José 2050, que é para pensar o desenvolvimento da cidade um pouquinho mais para o futuro, o que a gente precisa fazer. A gente teve frente voltada para a vacina, a gente teve frente da adultização, ou seja, a gente teve inúmeros grupos de vereadores trabalhando em prol da cidade. E eu acho que essa união é muito importante, porque a gente mostra que a Câmara, muitas vezes, vai além do olhar político, que às vezes as pessoas podem pensar, né? Ah, aquele vereador é pró-governo, ele é contra? Não. Na hora de pensar a cidade, há uma união dos vereadores para a gente estar debatendo assuntos de interesse público. Muito bom, gente. Eu acredito que esse bate-papo trouxe mais clareza para as pessoas de casa. E eu acho que fica aqui para a gente que todo esse movimento que a gente faz, da equipe, dos apresentadores, dos vereadores, das autoridades, é para um único bem comum, para o nosso progresso de São José dos Campos. Então eu quero finalizar aí o nosso bloco agradecendo a participação de vocês, que eu tenho certeza que foi muito inspiradora. Obrigada, Pri. Foi muito legal participar do programa, viu? Muito obrigada, adorei também, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de estar do outro lado, né? A gente estava comentando aqui antes de iniciar o programa, nem sempre a gente está deste lado, então foi realmente muito interessante poder compartilhar aqui com você alguns desses bastidores e convidar o público para assistir o Sobre Política. Eu também quero agradecer e parabenizar pelo seu programa, né? E eu quero parabenizar aqui também toda a equipe da TV Câmara, né, em geral, que tem feito um grande trabalho aqui para a cidade. Não só, obviamente, a gente está falando aqui pelo lado mais jornalístico, né, dos vereadores, mas também de todo o trabalho que envolve o interesse público, né? A TV Câmara nasce para isso. Ela é uma TV legislativa, mas é também uma TV educativa. Então é nosso papel. Eu digo que a TV Câmara, ela tem que ser baseada num tripé, que é cidadania, é serviço e é transparência. Eu fico muito feliz em ver que a gente está conseguindo cumprir isso. Muito bom. E depois do intervalo tem o nosso grande encerramento. Um momento cheio de solidariedade, inspiração e ainda uma apresentação especial para deixar a sua manhã ainda mais bonita. Não saia daí, que o especial de Natal volta já já. E chegamos ao nosso último bloco, de inspiração e solidariedade. E para aprofundarmos essa conversa sobre paixão e legado, eu convido meus colegas que contarão muitas histórias inspiradoras este ano. Fernanda Santos, do programa Vozes do Bem,
E o Vieira, gente, que faz o nosso coração vibrar com o Hora do Esporte. Então sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Pri? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Inspiração. Vamos falar de esporte. Obrigada, Pri, pelo convite, viu? Tá muito especial mesmo o programa. E eu tenho uma fanática lá por futebol, tava aqui trocando figurinha aqui com Vieira, minha filha que ama futebol, então eu acho que ela já é a sua fã aí do programa, hein? Acompanhando todas as notícias. Isso é bom, você ter uma atleta em casa, né? Pequena, né? Desde criança já gostar do esporte. No mínimo, faz bem para a saúde, faz bem dentro de casa, porque você vai pegando responsabilidades que o esporte promove. Então é muito bom você ter uma atleta em casa e que você dê o apoio todo que ela precisa, esportivamente falando. Ai, com certeza. Para as pessoas entenderem um pouquinho, como é para vocês estarem à frente desses programas? Por favor. Muito obrigada, Vieira. Olha, o Vozes do Bem está sendo um presente, assim mesmo, sabe, Pri? Para conhecer as associações, né, as entidades aqui, para quem não conhece, né, é um programa que tem em torno aí de 30 minutos de duração e é um documentário onde tem as vozes, né, das pessoas contando essa história das associações, das entidades, falando do trabalho delas, né, em que envolvem, que atendem a comunidade, que faz algum trabalho social, né, que atende, que faz o bem, né, exatamente isso, assim, para a comunidade, para São José e para a região também. Então está sendo muito bacana a experiência. Eu estou há alguns meses aí tocando no roteiro, na direção também do programa, então está muito especial de verdade. E tendo muitas mãos aí, né, também na produção do programa, que a gente nunca faz nada sozinho, né? Exatamente. No meu caso, Pri, eu já sou do esporte há um bom tempo, né? Eu comecei em 2000 e... faz tanto tempo. Enfim, estou indo para 20 anos já de jornalismo esportivo, eu sou do rádio, vim para a TV depois, um pouco tempo depois, e aqui na TV Câmara já vai fazer 4 anos que a gente comanda o Hora do Esporte, inicialmente com o Bruno, que já esteve aqui, né, nos blocos anteriores, hoje com o Paulo Ricardo. Então eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei esporte, apesar do biotipo, mas eu sempre pratiquei esporte, gosto. E aqui o Hora do Esporte a gente foca basicamente nos esportes de São José dos Campos. E aqui tem muito esporte, categorias de base, categorias, esportes para os deficientes, né? E também os esportes profissionais, onde a cidade é muito forte. As categorias de base também são muito fortes, não é à toa que São José é multicampeão em jogos regionais, jogos abertos, atletas individuais nas mais diferentes modalidades, lutas, jogos de tabuleiro, jogos coletivos, individuais, como eu disse. Ou seja, São José é muito rico em esporte e tudo isso a gente aborda toda segunda, quarta e sexta, até fazendo a propaganda do programa, toda segunda, quarta e sexta, programa ao vivo, aqui na TV Câmara, meia hora de programa, trazendo sempre as principais e as últimas informações do esporte aqui de São José dos Campos. E foi muito bom você falar isso, porque é o único programa de esporte aqui na região que fala do nosso esporte de São José dos Campos, né? Exatamente. Tem outros também que falam, mas eles englobam também o Vale do Paraíba. E a gente foca exclusivamente nos esportes de São José e às vezes falta tempo. Às vezes eu comento aqui, o programa é segunda, quarta e sexta. Se a gente tivesse programa diário, a gente com certeza teria conteúdo e dependendo das circunstâncias, do movimento esportivo daquele período, se a gente colocasse o programa de 1 hora, faltaria tempo para falar de tudo que a gente tem para falar dos esportes da nossa cidade. Então, São José dos Campos é uma cidade muito rica esportivamente falando, como eu te disse, nas mais variadas classes, categorias, desde os pichuquinhos até os mais experientes. E como é que é para fazer o preparo do programa, Vieira? Porque, como você disse, é ao vivo, né? É ao vivo. No nosso caso, né, principalmente segunda-feira, que é o maior gargalo. O esporte, geralmente, final de semana. Hoje em dia, durante toda a semana acontece esporte, mas final de semana acaba acumulando muita coisa. Então eu até acabo chegando um pouco mais cedo do que o habitual na segunda-feira para a gente poder avaliar, ver o que tem de mais relevante no final de semana esportivo. A gente mais ou menos já sabe o que vai ter e a gente vai buscar imagens, vai buscar entrevistas, vai buscar o que de mais relevante a gente entende, eu e o Paulo, né, que a gente produz ali junto a esse programa, para poder levar para o nosso telespectador o que de melhor acontece aqui em São José.
Muito bom. Fê, muitas histórias emocionantes você retratou nesse ano de 2025. Tem alguma, assim, que pra você foi mais marcante, que você gostaria de retratar aqui pra gente? Sim, eu quero registrar da ADAS, porque a gente envolveu, esse programa em especial envolveu toda a equipe, assim, aqui da nossa TV Câmara, né? O ADAS, eu até vou usar uma colinha aqui, porque para não falar errado, que é uma organização sem fins lucrativos que atua no atendimento especializado a crianças e adolescentes surdos e com deficiência auditiva. Então, como a gente tem uma equipe magnífica, né, de intérpretes de Libras aqui, eles participaram desse programa, deram dicas, foram até a gravação, né, porque a gente entrevistou 2 surdos, né, 2 professores surdos. Então, tanto a Tamires Caetano e o Luiz Fernando foram até o local ajudar, né, a realizar essa entrevista com eles. E a edição também maravilhosa do Fabrício Mazarino, né, que colocou os dados, pensou de uma forma diferente para brincar com essa questão do som, né? Porque é um programa, né, que, até aproveitando também, que às terças-feiras, às 2h30, tem uma nova exibição, né, uma estreia de um novo programa. A gente colocou nesse programa em especial essa brincadeira do som, porque o programa não tem trilha sonora, não tem a minha imagem, não tem a imagem do repórter e não tem a voz do repórter, né? Não tem um off, não tem nada. São as vozes de todos os entrevistados. Então, e aí para um surdo, será que não tem voz? Ele tem voz, e tem muita voz. E tem surdo que expressa com som mesmo, né? Um som batendo ali no corpo, né? Fazendo o Libras, né? Pelo corpo, né? Fazendo esse som no corpo. Tem uns que já expressam mesmo fazendo som com oral mesmo, né? Então, a gente teve essa prioridade, esse cuidado de colocar legenda para esses surdos, né? E além da interpretação de Libras para os outros não surdos, né? Que são pessoas que são os dirigentes lá, né? Da diretora, enfim, a coordenadora, que aí a gente tinha... E aí, para cada entrevistado, né? Que são 4, a gente tem uma equipe de 4 intérpretes aqui, que tem a Mayra também e a Ana Furtado. Cada um fez a interpretação de entrevistado. Então, todos participaram, assim, né? E além das imagens também fantásticas dos nossos cinegrafistas, né? Também faço questão de falar que foi do Rafael Santos, do Pericles, Rizzi, Luiz Fernando Madonna. Também tivemos, antes, né? Desse programa teve o Diego Tribich, enfim, teve várias pessoas que participaram durante os outros programas, né? De lançamento, mas esse em especial da ADAS. Procurem lá na playlist Vozes do Bem, que está muito, muito especial, ficou assim, emocionante, vamos dizer assim. Todo mundo se emocionou, né? Vera viu. Que bom. Então fica o convite para você ir lá, tá? Esses programas estão sempre ali na parte de interesse público, né? Você procura lá o Vozes do Bem e vai assistir e se emocionar com esse programa. Vieira, a gente tem inúmeros atletas hoje famosos que saíram aqui do potencial de São José dos Campos, né? Sem dúvida. E daí eu queria que você falasse um pouquinho o quanto o esporte aqui de São José, né, tem peso na construção através de vários projetos. Aí a minha filha mesma participa do Atleta Cidadão, né? Inclusive ela é fã de um cara que é daqui, que hoje joga no Corinthians, que é o Yuri Alberto. Sim. E tal. Né? Mas você falou de inspiração, eu vou até mudar um pouquinho. Ela não é de São José, essa que eu vou dizer agora. Uhum. Ela não é de São José, mas ela representa São José há muito tempo no Instituto Átulon, que é um instituto para deficientes físicos, visuais, enfim. É a Sabrina Custódia. Não sei se você conhece, mas a Sabrina Custódia, ela tem uma história muito bacana e de superação. Ela, quando pré-adolescente, ela sofreu uma descarga elétrica de 15 mil volts. Ela perdeu uma perna, braço e tudo mais. E o esporte foi o caminho dela de superação e hoje ela é multicampeã, campeã mundial de ciclismo, de salto em distância, ela usa prótese e tudo mais. E é uma simpatia. Se você tiver a oportunidade de conversar com ela, você vai ver que o sorriso dela é encantador. E ela não se lamenta pelo que aconteceu, entende a situação que aconteceu na vida dela
E o esporte foi o caminho ao qual ela superou essas adversidades. Teve problemas familiares também, mas ela superou essas adversidades justamente com o esporte e se tornou uma das maiores para-atletas do Brasil, não só de São José. E ela representa São José dos Campos, sempre faz questão de mostrar a bandeira de São José, falar que representa São José dos Campos nas competições mundiais por onde ela vai. E Vieira, é exatamente isso que a gente quer trazer sempre no Inspiração, que a situação de hoje não define o seu futuro. Ela pegou de um momento dela, de uma dor, e ela conseguiu ressignificar, e hoje a história dela inspira outras pessoas. Sem dúvida alguma, ela é uma referência, ela mesmo com as limitações que ela tem físicas, ela desenha muito bem, além de ser a multiatleta que ela é, porque ela já passou por várias modalidades esportivas. Hoje ela está na bicicleta, contra-relógio e tudo mais, é multicampeã e uma simpatia. E precisamos trazer, então, ela aqui no Inspiração. Ô Fê, a gente sabe como que funciona a construção, já mais ou menos, do programa do Vieira, porque ele tem que estar acompanhando ali todos os eventos que estão acontecendo, as notícias, né? E fala pra mim, como que você escolhe, né, as instituições que você vai trazer para poder mostrar esse movimento de solidariedade? Pois é, a gente não faz nada sozinho, né, como eu falei, então a gente tem uma equipe muito boa, além, né, da parte pós-produção, né, que é a edição, o pessoal da equipe do Intérprete de Libras também, né. A gente tem a pré-produção, né, como você também tem uma produtora maravilhosa aqui, que é a Bruna. A gente tem hoje a Rafaela Oliveira, que é a produtora, e junto comigo, junto com a coordenação também, fazemos a escolha das entidades, né? Esse aqui, acho que é o próximo que a gente vai estrear, acho que já estamos chegando a 30 projetos, já é o 30º programa, acho que a gente vai encerrar esse ano de 2025 com quase 30 projetos, né? 30 instituições, associações, enfim. E aí a gente faz uma pesquisa, né? Conversa, telefona, né? E aí tem uma escolha dos entrevistados, né? Sempre ali um fundador, o presidente e as pessoas, né? Histórias, né? Pessoas civis, né? Que fazem parte daquele projeto, né? Que tiveram uma importância, uma história marcante para contar, fizeram a diferença para aquela instituição seguir, né? Há mais de 10 anos, há 20 anos, né? Tem o GAC, por exemplo, que a gente fez, que foi muito legal, a gente pegou histórias fantásticas. Teve do Bola de Meia também, que é já na parte cultural, né? Então, a gente tenta sempre variar os temas, né? E as associações. Mas isso é produção. A gente sempre está pesquisando, entrando em contato, fazendo essa escolha, né? E sempre em comunicação com toda a equipe, né? Até com a edição também, que é o Fabrício, né? Ele também ajuda a pensar depois no roteiro, né? Pra gente ter um início, meio e fim ali, como a gente vai começar, ter o meio e finalizar também, porque cada programa a gente pensa de uma forma diferente para produzir, não é sempre a mesma coisa. Especialmente para aquela instituição, para a associação, a gente pensa diferente o roteiro. Me perdoe, mesmo quando vocês pensam tudo isso, roteirizam tudo isso, quando vai gravar, às vezes até muda o foco, porque lá as coisas acontecem, né? E é assim no esporte também. Exatamente, para o pessoal de casa entender que tem muito trabalho antes dos finalmente, né? Exato. Vieira, vamos aproveitar que é o nosso especial de Natal, né? A gente quer sempre deixar uma mensagem para que a pessoa se motive também para o próximo ano que está chegando. Você, que é do esporte, que mensagem você quer deixar para as pessoas que estão querendo aí começar um novo esporte, né? Para cuidar, né, do seu corpo, você falou como saúde, como mente também, o esporte é muito importante. Eu acho que o esporte ele só agrega, não tem nada de ruim no esporte. Aliás, tem a parte ruim do esporte, tem às vezes a rivalidade acima do normal, né, que acaba acontecendo. A gente viu imagens lamentáveis aí de categoria sub-15, mais ou menos da idade da sua filha, era um menino jogando e deu uma briga generalizada. E tem esse lado ruim, a parte do racismo que ainda acontece e tudo mais. Mas trazendo para a parte boa, que é muito superior à parte ruim, o esporte só faz o bem. Faz bem para a alma, faz bem para o físico, faz bem para o coração. E independente se uma criança, quando começa a praticar o esporte, independente do que ela pratica, seja jogar bola na rua ou seja pensando profissionalmente, ela vai fazer bem de todas as formas. Ganha disciplina dentro de casa, na escola, porque o esporte tem o lado rígido também, de você cumprir os horários, cumprir os exercícios, cumprir a parte técnica e tática que é solicitada pelos seus técnicos. Então, assim, fazer esporte de um modo geral, independente se você vai ser um grande atleta ou não, faz bem para
todo o segmento. Então pronto, esse momento agora desse bloco é para você aí de casa se inspirar a procurar uma atividade física que te dá prazer e também, quem sabe, exercitar a sua solidariedade, conhecer mais as instituições que estão por aqui e às vezes eu posso até contribuir também, né, Fê, dentro das instituições. Sim, exato, foi o que você falou. Acho que lembrar que a gente não caminha sozinho, né? Acho que a gente pode ajudar, né? Ser voluntário, né? Eu acho que doar o seu tempo, né? Tão precioso para atender quem precisa de ajuda, né? Dar atenção, um ouvido, né? Um ombro amigo, enfim, fazer ali a sua parte para ajudar, né? Aquela comunidade, né? Ajudar a comunidade em geral, mas aquela associação, aquela entidade também. Com o seu tempo, o seu acolhimento, o seu afeto, porque eles necessitam, assim, todos, né, têm esse ponto comum, né? Precisam de afeto, de acolhimento, de atenção, de carinho, né? Então muito é um bom. pouco isso. Fê, Vieira, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Fico muito feliz em fazer parte dessa equipe e poder receber vocês aqui no Inspiração. O prazer foi todo meu e sempre que precisar, estou à sua inteira disposição. E só lembrando, Hora do Esporte, toda segunda, quarta e sexta, 2h30 da tarde, sempre ao vivaço aqui na tela da TV Câmara. Bom, e Vozes do Bem, toda terça-feira, às 2h30, tem a estreia de novo programa. Obrigada, Pri. Vida longa para o seu programa. Gente, o programa está acabando, mas vamos encerrar com uma apresentação especial. Kozue Matsumora, talentosa aluna do projeto TEP da Longevidade, e sua mestra Aline Carneiro, idealizadora desta iniciativa incrível, através das aulas de sapateado para idosos. O projeto TEP da Longevidade incentiva a dança, fortalece a saúde e o bem-estar dos participantes. Vamos celebrar juntos essa trajetória de superação e amor à arte. Prepare-se para uma apresentação emocionante que certamente tocará os nossos corações. Que apresentação linda! Pessoal, parabéns pela iniciativa e obrigada por virem aqui no Inspiração. E chegamos ao final do programa. Meu coração transborda de gratidão a todos que fazem a TV Câmara funcionar. A equipe técnica, produtores, jornalistas, cinegrafistas, intérpretes de Libra, fotógrafos, editores, coordenadores, direção. É muita gente trabalhando. E muito obrigada também a vocês, telespectadores. E que o verdadeiro sentido do Natal, amor e união, toque profundamente seus lares. Que o legado de esperança se renove em 2026. Um Feliz Natal de toda a família da TV Câmara.